Olá, bem-vindo aqui ao canal Microinvestidor, onde se investe com pouco dinheiro. Neste vídeo vamos falar sobre a influência que a subida da taxa de juros tem no nosso bolso e nos nossos investimentos. Como têm reparado, a inflação já está a fazer moça no nosso dia-a-dia. Ora, uma das ferramentas que os bancos centrais têm para combater a inflação é a subida da taxa de juros. Daí que nos Estados Unidos já estão a subir a taxa e o BCE já está também a ponderar subir a mesma taxa. Ora, porquê que a subida da taxa de juro influencia e combate a taxa de inflação? A subida da taxa de juro torna o dinheiro mais caro. E como torna o dinheiro mais caro, vai haver menos circulação de dinheiro. Existe menos disponibilidade, que é para investir, para fazer compras, etc. Ora, como existe menos dinheiro a circular, há também um abrandamento na economia, o que, por sua vez, faz com que os agentes económicos não aumentem os preços porque não vão conseguir vender os seus bens ou serviços. Ora, vou-vos dar aqui dois exemplos de como o dinheiro estar mais caro pode influenciar. Por exemplo, uma unidade fabril produz o artigo A. Ora, a empresa quer investir nessa unidade para com que esse produto A fique com um custo inferior, para dessa forma ter mais lucro ou então baixar o preço de custo, o preço de venda e bater a concorrência e vender mais quantidade. Para fazer esse upgrade terá que fazer um empréstimo e se esse empréstimo a longo prazo vai ficar mais caro, o gestor terá que considerar essa ordem de grandeza e verificar se compensa ou não fazer o tal upgrade à fábrica. Ora, porque se esse upgrade não compensar, ele não vai avançar. Ponto. Num caso de um particular, por exemplo, que vá comprar um carro a crédito, provavelmente já pensa duas vezes antes de o comprar. Isto porque, se calhar, ele neste momento consegue pagar a prestação, mas se a prestação lá à frente vai ficar mais cara, ele pode não ter essa folga orçamental. Ora, então aqui surge o conceito de taxa de esforço. E o que é isto que quer dizer taxa de esforço? É o total de dinheiro que o crédito ocupa no orçamento da família. Isto até tem mesmo uma fórmula, que é o total dos valores dos créditos a dividir pelo total do rendimento da família a multiplicar por 100. Vou-vos dar aqui dois exemplos desta taxa de esforço. Temos um que é a família Fernandes. Família Fernandes, cada um dos elementos do casal ganha 1000 euros e o total de crédito que essa família tem são de 800 euros. Ou seja, junta a prestação do crédito à habitação, a prestação do automóvel e a prestação do cartão de crédito. Com isto faz 800 euros. Ora, aplicando a fórmula que eu já disse há um bocadinho, quer dizer que esta família Fernandes tem uma taxa de esforço de 40%. Uma outra família, em que ambos os elementos do casal ganham, por exemplo, o ordenado mínimo. Neste momento em Portugal o ordenado mínimo são 705 euros. Ora, quer dizer que trazem para casa 1410 euros. Têm um crédito à habitação no valor de 300 euros. Portanto, aplicando a fórmula, 300 a dividir por 1410 dá uma taxa de esforço de 21,27. Quer dizer que, a nível de taxa de esforço, a família Rodrigues tem uma muito melhor taxa de esforço, o que significa que, se a taxa de juros vai subir, esta família Rodrigues terá uma maior capacidade de responder. A família Fernandes, como tem uma taxa de 40%, uma taxa de esforço de 40%, se a taxa de juro começar a subir, quer dizer que estes 40% muito rapidamente podem passar para 50% e 60%. E isto não é preciso assim muito. Basta só aumentar 1 ou 2% para a taxa de esforço disparar. Posto isto, a família Fernandes provavelmente vai ter que encontrar soluções para esta situação. E que soluções é que ela pode encontrar? Ora, pode aumentar os rendimentos, arranjando um part-time, transformando, ou seja, monetizando um hobby. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu sou numismata, ou seja, eu gosto de colecionar moedas, faço coleção de moedas. Eu posso perfeitamente transformar este meu hobby numa fonte de rendimento. Ou seja, eu posso comprar uma moeda que já tenha e comprei a um bom preço, sei que aquela moeda tem um outro valor,
e depois tentá-la vender por esse outro valor. E com isso ter um lucro que me faz aumentar o meu rendimento. Outra solução será reduzir as despesas para aumentar a folga orçamental, mas não sendo possível reduzir as despesas, o que nós podemos fazer é juntar todos os créditos num único. Aqui em Portugal nós temos a DECO. A DECO ajuda muito neste tipo de situações. Portanto, se por alguma razão tu te sentias apertado, podes recorrer a eles. Ora, nós falamos na questão da subida da taxa de juros na parte negativa. Agora vamos entrar na parte positiva. A parte positiva é o quê? Quer dizer que os nossos depósitos a prazo também vão começar a pagar mais. Os certificados da Forro também vão começar a pagar mais. Os certificados do Tesouro também vão começar a pagar mais. Até mesmo os fundos monetários, que são de risco 1 e que têm um risco, portanto, são de risco muito baixo, como são baseados no mercado monetário, portanto, nos depósitos a prazo, obrigações de muito curto prazo, vão acabar também eles por ser beneficiados. Portanto, ou seja, começamos a receber mais para não termos risco, o que faz com que as famílias também tenham uma tendência para poupar mais, havendo menos circulação de dinheiro. Portanto, é o tal abrandamento que eu falei no início do vídeo. Mas será que compensa? O que é que eu quero dizer? Reparem, imaginando nós que temos um depósito a prazo com 1000 euros e esse depósito a prazo paga 1%. Quer dizer que no final do período, no final de um ano, nós passamos a ter 1010 euros. Ora, se a taxa de inflação for de 2%, nós não fizemos crescer o dinheiro o suficiente para não o perdermos. Neste caso, com a taxa de inflação a 2%, nós teríamos que ter um rendimento no mínimo de também 2%. E eu agora aqui, no caso dos depósitos a prazo, geralmente acabam por estarem sempre abaixo da taxa de inflação. Isto porquê? Porque naquela fase em que a taxa de inflação está a subir e a taxa de juros vem por trás a acompanhar para tentar abrandar, só no momento em que a taxa de inflação começa a ficar no plano alto, digamos assim, nesse momento em que a taxa de juros continua a subir e depois vai parar, só aí, a partir desse momento, é que a taxa de juros poderá começar a compensar em relação à inflação. No caso dos certificados da Forro, certificados do Tesouro, como têm uma ou outra fórmula de cálculo, aí esses produtos poderão compensar, o rendimento que eles geram, poderão compensar o custo da inflação e ainda termos lucros. Por isso é que o nosso fundo de emergência, que deve estar alocado a produtos sem risco, nós não devemos tê-lo todo num só depósito a prazo. Podemos ter perfeitamente nos certificados da Forro e nos certificados do Tesouro para dar um bocadinho mais de rentabilidade, para não perdermos tanto em relação à inflação. Apesar de, eu pelo menos considero isso, tu tens de te informar e ver se no teu orçamento também consideras ou não. Mas o meu fundo de emergência eu não estou tão preocupado em combater a taxa de inflação. Para mim, o que combate a taxa de inflação é o investimento. E a subida da taxa de juro também altera o comportamento dos nossos investimentos. Isto porquê? Com a subida da taxa de juro, as ações têm uma tendência também para baixar o preço. Nomeadamente por duas razões. A primeira, como eu falei no início do vídeo, as empresas, para fazerem créditos, têm o dinheiro mais caro. E como têm o dinheiro mais caro, têm menos capacidade financeira. Tendo menos capacidade financeira, abrandam o investimento. Portanto, não se podem expandir tanto. A outra razão também é que se têm empréstimos, quer dizer que vão pagar mais por esses empréstimos. O que, por sua vez, faz baixar os lucros da empresa. Ora, se baixa os lucros da empresa, quer dizer que o valor da ação também vai valer menos. Portanto, isto é a razão fundamental. A outra razão tem a ver com os mercados financeiros. Isto porque, por exemplo, o investidor particular, um só investidor não faz moça, mas um conjunto muito grande de investidores particulares faz moça. Isto porquê? Porque imaginem que vocês têm um depósito a prazo onde estão a receber 4 ou 5% ao ano. As ações têm estado em descida. O que é que vai acontecer? Esses investidores particulares começam a retirar o dinheiro que têm nas ações e vão passá-los
para aquilo que se chama de renda fixa. Vão tentá-los passar mais para o mercado monetário, onde existe segurança e existe também uma rentabilidade já aceitável. E isto faz com que o preço das ações baixem. Quem investe em obrigações, passa-se aqui um fenómeno muito interessante. Com a subida da taxa de juro, os ETF das obrigações e das obrigações que as pessoas têm, quando eu falo pessoas, estou aqui a falar dos investidores, baixa. Não percebo, Aurélio, como é que isso é? Então, se a taxa de juros está a subir, como é que as obrigações perdem valor? O ETF e as obrigações têm uma taxa de juro. Ora, se a taxa de juro das novas obrigações vai ser superior, perde-se o interesse das obrigações que nós possuímos, porque as novas têm uma taxa superior. E então há aqui uma tentativa de trocar de ações. Nós queremos vender as obrigações que possuímos para comprar as novas porque pagam uma melhor taxa de juro. E é por causa deste fenómeno que as obrigações perdem valor. E agora entra aqui uma questão final, que é, então, se as ações baixam, se as obrigações baixam, como é que eu vou ganhar dinheiro? Ora bem, meus amigos, nós quando fazemos investimentos, nós temos sempre que pensar no longo prazo. No caso das obrigações, se eu comprei uma obrigação que me está a dar 3%, e se eu não a vender, eu vou estar sempre a receber esses 3% até acabar o prazo dessa mesma obrigação. Certo? Pode aparecer-me uma nova obrigação que me vá pagar 4%. Eu posso tentar vender a 3% para ir buscar a de 4%. No entanto, se eu não a vender, tenho sempre aquele rendimento dos 3%. Portanto, pensar no longo prazo. No caso das ações, ainda se nota muito mais este fenómeno. E nós até podemos aproveitar o facto das ações estarem a descer para fazer bons negócios. E é nessa altura, quando nós fazemos estes bons negócios, porque as ações estão a descer, que nós ganhamos dinheiro a sério com elas. Porquê? Porque as ações nós devemos pensar para o longo prazo. Eu, se estou a comprar uma ação de uma empresa, eu não estou a pensar para 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Eu penso pelo menos para, no mínimo, 3 anos. Só daqui a 3 anos é que eu acho que vou tirar alguma rentabilidade a sério daquela mesma ação. Até pode acontecer que eu compre uma ação ou um ETF de ações e ele, no dia seguinte, dispare 5%. Né? E passado uma semana disparou mais outros 10% e tenha uma subida vertiginosa. Isso pode acontecer. Mas em termos médios, e o que a história nos diz, é que as ações, ao fim de 5 anos, e se nós tivermos feito um bom estudo e uma boa análise, geralmente aí é que se tira um bom rendimento delas. Apesar de nós podermos comprar a ação e ela logo a seguir baixar, aliás, isso acontece sempre comigo. Eu compro uma ação e logo a seguir ela baixa, é incrível, mas no longo prazo eu acabo sempre por ganhar dinheiro. Como nós pensamos no longo prazo e se as ações estão a baixar, quer dizer que vamos entrar numa época de saldos. E isso é fundamental neste mundo do investimento. Portanto, é analisar, pensar no longo prazo e investir. Porque lá à frente eu vou tirar um rendimento superior à inflação. E dessa forma vou tirar rentabilidade. Portanto, não tenham medo deste aumento da taxa de juro. Verifiquem a vossa taxa de esforço para ver se aquilo que vocês têm em crédito vai-vos criar ou não algumas dificuldades. E invistam para o longo prazo para poder combater os efeitos da inflação. Aliás, o Sr. Warren Buffett aconselha mesmo a investir em ações para combater a inflação. E se aquele senhor diz isso, meus amigos, está tudo dito. Ok? Despeço-me então aqui com um grande abraço e bons investimentos.